Meninas, quando eu falo que um look não é apenas o look em si, tudo precisa de acabamento. A gente precisa do quê? De make, acessórios, um cabelo bem arrumado. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Muita gente me pergunta, sou eu mesmo que me maqueio? E sim, sou eu. Porque, querendo ou não, maquio quase todo dia, então a gente precisa, né? Que senão haja. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que é a minha maquiagem básica de um dia normal pra tirar fotos. Já falando, eu tenho mania de maquiar só sentada no chão. Muita gente veio aqui na loja e vê eu sentada no chão me maquiando e é normal. Vou tentar fazer aqui o melhor que eu posso, porque eu não consigo maquiar muito longe, então preciso olhar no espelho. Então vamos lá. Eu sempre passo no começo, eu já passei um creme com hidratante com protetor solar. Eu sempre passo, não repara também tá tudo sujo, porque eu carrego pra todo lado e suja mesmo, não adianta. Quebrou um bronzer meu também, em cima das minhas maquiagens, sujou tudo. Eu sempre começo com Cicaplast, Balme, e eu passo no rosto todo. Posso subir? Tá, não. E eu sempre gosto de vir fazendo uma massagem, assim, pra dar uma drenada e uma afinada no rosto. Não sei se é coisa da minha cabeça, eu sempre acho que dá uma afinada, principalmente nas bochechas. E eu tenho um problema, eu tenho muito bigode chinês, então eu já pelejei de tudo, mas sempre dá uma quebrada nos meus bigodinhos chinês, né? Como se diz minha mãe, que era covinha, e a gente vai ficando velha e vai virando ruguinha. Então, cada dia que passa é mais ruguinha, não é mais covinha, não. Então vamos lá, passei. Agora eu sempre passo uma blindagem. Realmente eu passo uma da Catarina Hill, mas não se deve estar lá em casa, porque eu fico nessa vai e volta e direto eu esqueço. Inclusive vocês vão ver que eu vou ter que dar umas improvisadas. Essa daqui é uma baratinha mesmo que eu compro, eu paguei R$5. Não passo sempre, quando é coisa mais do dia a dia, eu não passo porque ela é bem oleosa e minha pele já é bem acneica, então só quando eu quero fazer uma maquiagem mais arrumadinha que eu passo ela, porque hoje eu quero tirar umas fotos e pôr alguns vestidos mais de festa. Então quando é umas roupas mais de dia a dia, de vez que nem rímel eu passo. Passo só uma sombrinha pra dar uma profundidade, base, contorno que eu não fico sem, e um blushzinho. Não repara, gente, que eu tô com a boca machucada, que semana passada do fogo, pra quem me segue viu, trinquei a boca inteira, queimou tudo. Inclusive meu nariz. Aí, eu tenho essa broma fixadora da Catarina Hill, que quando eu vou fazer uma maquiagem mais assim, eu gosto de passar um pouquinho antes também, porque ela também dá uma hidratada. Eu passo bastante, deixo secar, vou pausar aqui, depois eu já volto, porque eu gosto de deixar agir um pouquinho. Aqui já agiu, já secou, não repara no cabelo, a gente tá sujo, que isso daqui a pouco a gente resolve. Então vamos lá, eu tô sem corretivo, eu gosto de passar um corretivo antes, então eu tô com uma base aqui que ela é um pouquinho mais clara, eu vou aplicar um pouquinho na área do olho, porque infelizmente eu tenho olheiras, só que o meu maior problema é que minhas olheiras são bem profundas, mas como você diz, nada nesse mundo é perfeito, né? A gente não tava aqui pra evoluir. Então vamos lá, só passar aqui, vou tentar fazer o máximo olhando aqui pelo vídeo. Então só passar um pouquinho aqui mesmo. Essa aqui é cobertura bem leve, então ela só dá uma... E eu gosto de passar muito... Tem gente que não gosta de passar base na pálpebra, né? Eu gosto porque eu acho que a cor da sombra fica diferenciada. Gente, eu tenho bastante melasma também, então... Sempre procuro, igual essa, eu uso ela mais como... Porque a cobertura dela é bem leve, ou dia a dia, quando eu não vou fazer nada, assim. Porque ela realmente não cobre meus melasmas. Ou eu tenho que usar ela e passar outra por cima. Só quando eu tenho uma maquiagem bem levinha que eu uso ela. Essa é da Mariana Saad. Mariana Saad não, ela é da Mari Maria, a marca dela. Aí já tá até sem nada escrito, porque eu uso bastante. Então pra quem não tem muito melasma, muita mancha, é ótimo que ela fica uma make super natural. Agora, a minha base que eu amo e que eu uso muito é a da Bruna Tavares. Gente, eu costumo achar ela até a cor dela. Essa daqui, na verdade, a outra ela é mais escurinha. Eu uso a outra só quando eu tô bronzeada, que não é o caso, que eu acho que eu nunca estive tão branca. Ó, eu já aplico direto na pele mesmo, eu não sou muito de fazer muita frescura, não. Sou bem prática. Quem me conhece sabe que eu arrumo em 2 palitos. Eu vou demorar mais um pouquinho que eu tô gravando pra vocês, depois eu tenho que acelerar o vídeo. Então eu sempre aplico mais na onde eu tenho esses melasmas e espalho pras outras áreas. Sempre lembrar de sombrear pra orelha e pro busto, pra não ficar aquela quebra feia, né? Lembrando que eu não sou maquiadora profissional, inclusive eu tô com um lado errado aqui da esponjinha que eu gosto de passar do outro. Então, assim, como se diz, aquelas dicas que eu sei que funciona pra mim, né? Que é prático e não demora. Sempre lembrar de passar aqui no cantinho do nariz, senão fica aquela mancha feia, né? Depois a gente sela com bastante pó, pra não ficar quebrando. Agora aqui, meu bigode, a gente pode selar o tanto que for que não adianta. E eu tenho mania de ficar rindo, então é que não fica mesmo. Que já é de mim. Inclusive eu tô com um espinho aqui que tá doendo pra danar, mas tudo bem. Então vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Acho que sim. Aqui tá uma base aplicada. Sempre depois da base, geralmente, quando eu tenho corretivo, tem vezes que eu venho com outra coisa de corretivo, mas eu não sei que eu quebrei meu corretivo. Pedi outra e ainda não chegou. Então eu sempre venho, depende do contorno que eu quero. Eu tenho esses dois que eu comprei, esse que é da Boca Rosa, esse que eu comprei na barraquinha. Da barraquinha é um pouco mais escuro, então hoje, como eu vou fazer uma maquiagem um pouco mais pesada, eu gosto de passar ele. Mas aí ele rende muito, senão fica muito escuro. Eu passo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí hoje, como eu vou fazer, como eu falei pra vocês, uma maquiagem mais elaborada, eu vou fazer no nariz também, mas eu sempre faço depois, que ele seca rápido. Então eu sempre aplico no côncavo, muita gente usa mais pra cima, mas eu acho que não valoriza tanto o meu rosto. Então eu sempre aplico no côncavo e subo um pouquinho. Como vocês podem ver, esse aqui é bem sequinho, então ele é até difícil de esfumar. Agora eu venho esfumando aqui, eu gosto de fazer esse pra deixar um queixo mais marcado. Então uma impressão de magra, né, gente, que quem não ama. E isso é uma fase que eu não abro mão de uma make, porque... eu acho que faz toda a diferença pra não ficar com um rostinho redondo. Tem gente que já não gosta, né? Aí, como que secou, eu vou aplicar só um pouquinho aqui.
Porque eu gosto de... Tem gente que faz em toda coisa do rosto. Só que como meu rosto é quadrado, eu não gosto de fazer aqui, senão eu acho que eu fico muito com o rosto achatado. Não é sempre que eu faço aqui também não, viu, gente? É igual eu falei. É só porque hoje eu quero fazer uma meio que mais arrumadinha. Só que eu esqueci metade das minhas coisas, então muita coisa que vai ser no improviso. Tá. Aí, agora, o que eu faço? Eu venho... Isso aqui eu comprei esse dia, eu gostei. Mariana L'Oreal, não sei, comprei na época, que já é um kit do contorno com iluminador. E eu não sou muito fã de iluminador com muito brilho. Ainda mais que eu vou tirar foto, senão fica parecendo que eu tô oleosa. Gente, isso é porque eu sempre tive muito espinho, sou meio traumatizada. Então esse daqui ele só dá uma valorizada. Eu venho selando na onde eu passei. Só que aí eu selo só mais aqui, porque eu gosto mais mercadinho e no queixo. Então aqui, passo, tiro o excesso sempre. Pronto, selei. Já dá um up, né? E selo aqui. Tem gente que não gosta de que realmente fica marcadinho, mas depois a gente passa o pó, dá uma disfarçada. Mas eu, pessoalmente, gosto de ficar com o queixo bem marcadinho. É de gosto de cada um. Aí, agora eu venho, eu volto com o contorno, agora eu vou usar mais clarinho, porque eu não gosto de ficar parecendo muito. Eu venho e passo só um pouquinho aqui no nariz. Inclusive, eu não passei a base na pontinha do nariz. Deixa eu continuar aqui. Depois que eu fiz. Eu só um pouquinho e eu venho com o pincel esfumando até aqui em cima. Então, meu nariz, ele é bem tortinho, viu? Então, eu gosto de consertar ele um pouco aqui no contorno. Então, eu sempre deixo um pouquinho mais aprofundado pro lado de cá, pra dar uma disfarçada nessa leve tortidão do meu nariz, como se diz. Ninguém é simétrico, mas eu sou muito assimétrica no rosto. Aqui fica bem marcado, mas depois eu passo pó, dar uma disfarçada. Se não disfarçar, eu venho com um pouquinho mais de base em cima. Mas aí, esse efeito aqui eu só faço realmente quando eu vou fazer uma maquiagem mais pesadinha, porque senão eu faço só o contorno lateral. E, infelizmente, a primeira que esqueceu, que ontem eu esqueci, gente, passei batom mesmo na bochecha pra dar uma corzinha. Igual eu falei, é truque. Eu venho com o pincel aqui. Eu sempre uso esse daqui, mas ele já tá até acabando, eu vou dar uma misturada nos outros. Que depois eu vou vir com pó, que hoje eu quero uma maquiagem mais fortinha, e depois eu passo por cima pra dar uma disfarçada. Aí, quando fica muito marcadinho, depois eu venho com a esponjinha suja mesmo, de base, dando uma... Tem gente que gosta de um blush bem fortinho, eu não gosto tanto, não. Se bem que muita gente fica falando que muitas vezes eu fico pálida com as minhas maquiagens, né? Então, tô tentando dar uma melhorada nisso daí. Passa um pouquinho na ponta do nariz, no queixo e na testa. Só que depois eu vou vir com pó, que aí tampa tudo, gente. Só que, infelizmente, o pó que eu gosto de usar eu também esqueci. Eu tô só com outra aqui e vai na fé, vamos ver se fica bom. Então, praticamente a minha pele que eu uso é isso. Aí eu venho com um aplicadorzinho de pó. Primeiro, geralmente eu gosto de fazer sem conversar pra não fazer tanto vinco. Mas então eu venho aqui, ó. Já selo meu bigodinho chinês. Pronto. Venho selando aqui embaixo. Gente, eu gosto de bronzer, porque eu acho que o lado de cá tá mais claro. Deixa eu passar um pouquinho antes de selar, porque senão depois parece que não pega. Pronto. E beleza, vamos com pó agora. O outro lugar que é muito importante selar debaixo do olho, ainda mais eu tenho bastante pulguinha. Você pode ver que eu tinha até acumulado base nos vincos, mas depois a gente vem selando, que aí melhora isso. E agora no nariz, ó, só de passar o pó, já sai aquela marcação, né? Aí eu não selo com bronzer, né? Eu deixo ele só de fundo mesmo. E na zona T. E vocês podem ver que não é nada profissional. É assim, não é alfinete não, gente. Cotonete. Então eu vou usar um sujo mesmo pra limpar minha sobrancelha. Eu não gosto muito de sobrancelha marcada, então vocês vão ver. Eu só limpo ela e passo não sei o nome profissional, tipo um rímel translúcido, mas próprio de sobrancelha, só pra deixar ela mais no lugar. Mas minha sobrancelha é rebelde pra ver toda vez que eu tirar foto, ela tá caída. Mesmo com o rímelzinho, pra deixar ela no lugar. Então eu limpo ela, limpo o cantinho da boca. Eu nem faço tanto perfeito, porque na hora também que eu vou trocar de roupa, vai bagunçando tudo. E agora com a pele pronta, eu bato de novo a bruma da Catarina Hill. E agora, deixa secar. Muitas vezes eu sinto que depois que eu passo a bruma, dá uma diminuída no blush e no bronzer. E eu dou uma... Passo de novo, mas hoje eu acho que tá assim até bacana. Só de cá tá parecendo um pouquinho mais escuro. Então, deixa eu só passar um pouquinho mais do lado de cá. Eu não passo o iluminador antes, eu gosto de passar depois, porque eu gosto que fica bem levinho. Vocês vão ver, isso aqui dá pouca diferença. Ó. Então, a pele eu praticamente faço só isso, depois passo o bronzeador. Aí hoje, como eu quero fazer um olhinho mais marcado, mesmo que não seja certo, eu gosto de passar, geralmente um pó solto, mas como eu falei, eu esqueci. Vou passar mais um pouquinho de pó debaixo do olho, que se cair sombra, é mais fácil de limpar depois. Como vocês podem ver, eu selei com pó, mas mesmo depois que passa a bruma, parece que o brilho dá uma voltada, então fica uma maquiagem mais natural. Aí agora vamos então pro olho. Eu tô aqui só com duas paletinhas, essa daqui da Oceane, que é cor bem neutra, que é as cores que eu gosto, marronzinho e rosinha. Então hoje vamos ver o que vamos fazer. Comprei esse kitzinho da Ruby Rose, de pincel também. Ele é bem prático, porque ele vem nos pincéis assim que eu mais uso. Só tem um velho meu que eu não consigo desapegar dele, pra fazer o côncavo do olho. Então, hoje vou fazer com rosinha, que é o que eu mais gosto. Então eu sempre pego o rosinha mais clarinho, e vez que eu até misturo com marrom. Acho que o pincel tá meio sujo. E venho fazendo o côncavo do olho. Bem, como se diz, sem técnica nenhuma. Gente, eu nunca fiz curso, então não tenho nem ideia como que é o certo ou errado. Então não me julguem. Ó, eu sempre gosto de fazer o côncavo, que eu acho que é o que mais valoriza numa maquiagem. É um côncavo bem feito.
Ainda mais eu que tenho o olho pequeno, eu acho que dá uma levantada no olhar. Então, eu sempre, minhas maquiagens sempre são a mesma coisa, gente, não muda muito não. Porque igual eu falei pra vocês, nunca fiz curso, faz zero técnica, é o que eu sei que funciona pra mim. Então, aqui, um pouquinho diferente. Isso, básico. E pode ver, gente, minha sobrancelha nunca para no lugar. Mas enfim, ó, o côncavo feito. Vem com outro pincelzinho. Sei que também não é o certo, mas eu gosto muito de fazer embaixo do olho. Com a sombrinha mais clara, né? Mesmo que eu faça o côncavo, geralmente eu passo embaixo. Geralmente eu passo bem discreto, mas igual eu falei, hoje eu quero fazer uma maquiagem um pouco mais marcada. Aí eu passo um pouquinho mais, pra ficar um olho mais aberto também. Já que meu olho é bem pequenininho, eu não sou muito de passar lápis. E também não coloco cílios, nem sei colar também, gente. Cílios e delineado não é pra mim. Então eu venho... Muito difícil fazer, gente, tentando falar com vocês. E fazer aqui embaixo. Vamos ver se ficou mais ou menos igual. Esse do lado de cá tá mais escuro. Não sei se é por conta da luz. Direto eu erro também isso. Ó, então já dá um up. É igual eu falei pra vocês, hoje eu tô querendo fazer um olhinho mais escuro um pouco. Então eu vou vir agora com uma sombra que ela é meio roxinha. Ela é um marrom pra um roxo. Ó, eu coloco aqui no cantinho. Não gosto de olho muito escuro, porque igual, como eu falei pra vocês, meu olho é muito pequenininho. Então eu deposito aqui no canto. Tem que olhar aqui, gente, porque senão vai ficar uma bosta. E vem esfumando um pouquinho aqui pra cima. Não passo muito, porque eu realmente não gosto de um olho muito escuro. E eu tenho dificuldade de fazer os dois olhos iguais, por dois motivos. Acho que é difícil uma canhota que tenha muita, como é que fala? Coordenação. E meu olho é muito diferente um do outro. Então sempre fica bem diferente. Pode ver, esse aqui é bem mais puxadinho, esse aqui é mais amendoado. Mas igual eu falei pra você, gente, não é perfeito, então aqui, ó. Mais ou menos isso. Aqui parece que eu puxei um pouquinho mais pro meio, então eu vou aplicar um pouquinho mais aqui. Vou dar mais uma esfumadinha pro meio. Aí eu volto com o pincelzinho, eu usei esse aqui de sobrancelha mesmo, que eu não faço sobrancelha, eu usei pra fazer a parte de baixo do olho. Vou pegar um pouquinho da sombra mais escura e aplicar só no cantinho do olho. Já que eu não uso lápis, então eu sempre aplico um pouco, sempre não, depende. Quando eu fazer uma maquiagem mais forte, eu aplico um pouquinho da sombra mais escura de baixo. Tem vezes que eu aplico em tudo e só faço a pontinha, né? A parte de dentro do olho numa sombrinha mais clara, mas hoje eu vou pôr só na pontinha do olho mesmo. Aqui também. Geralmente, tem vezes que eu faço a base marrom pra depois passar o rosinha, mas hoje eu já passo o rosinha direto. Também pra não ficar um vídeo muito... Eu também não tenho muita paciência não, gente, de ficar 3 horas me maquiando. Então é no prático. Tá, passei aqui, deixa eu ver se tá bom, acho que tá. Tá, é esse mesmo. Com o mesmo pincel, eu dou uma limpada na mão. Aí hoje eu vou vir com a sombra. Deixa eu pensar aqui. Vou vir com essa sombra rosinha aqui mesmo da paleta. Eu costumo, que é meio cintilante, eu costumo gostar de usar a rosinha da minha outra paleta, mas ela nem tá aqui. E venho aplicando no meio do olho. Aí eu aplico praticamente na pálpebra móvel inteira e cubro um pouquinho também da sombra escura. Porque ela só dá um fundinho pra cintilante, né? Então venho, aplico em toda a pálpebra móvel. Só tô corrigindo aqui, gente, no espelho pra ver certinho. Então, é isso. Aí, essa eu nem vou passar embaixo hoje. A luz tá meio estourada, gente, mas foi o melhor que eu consegui aqui. Não sei se eu consegui mostrar tudo pra vocês. Ó, então já tá praticamente feito. Aí eu só venho. Acho que eu tô com um pincel pequeno aqui hoje. Então vai na, como se diz, no improviso aqui mesmo. Hoje eu vou colocar essa daqui também da mesma paleta. Nem vou usar as outras paletas que eu tenho, que é um pouquinho mais clara. Só pra puxar um pouquinho aqui no canto. E com esse pincel mesmo, eu nem vou pegar o outro. Passa um pouquinho na parte... Ai, eu esqueci, na parte interna do olho. E essa daqui, ela não dá muito brilho, então fica bem discretinha. Então, gente, ó, bem prático, básico. Hoje eu tô demorando mais por estar gravando, mas geralmente 20 minutinhos minha maquiagem tá pronta. 20 minutos, meia hora no máximo, quando eu quiser fazer uma coisa mais incrementada. Então, aí agora eu venho com o meu pincel de sobrancelha. Só penteio ela, que aí também dá uma limpada. Aqui, pode ver, eu sempre deixo cair. Não sei se dá pra ver, porque eu não sou muito de pesar a mão na sombra. E tá bem clara, ó, pentei a sobrancelha. Igual eu falei pra vocês, eu não gosto de sobrancelha muito marcada. E minha sobrancelha já tem cheio, né? E o que eu ia fazer? E vem com... Cadê ele? Esse aqui é da Dylos, também tá tudo sujo, gente. É baratinho, um colorzinho mesmo. Pode ver que ele é próprio de sobrancelha. A cerda dele é bem durinha. E só passo aqui em cima. Pronto. Aí, como eu vi que eu sujei bastante aqui, vou passar a esponjinha mesmo. Só limpando aqui. Então, agora
Vamos pra parte, como eu não ponho cílios, sempre passo o quê? Um curvex só. Gente, essa parte eu tenho que fazer meio escondida, que é cada careta que não dá. Um cravinho aqui, eu tô querendo espremer ele, parar tudo pra espremer minha cara, mas não pode, né, gente? Então vamos lá. Vou fechar aqui de novo, porque senão eu perco tudo. E, deixa eu ver aqui meio de longe. Igual eu falei pra vocês, eu não gosto de uma pele muito carregada. Dá pra ver que assim tá bem... Acho que eu vou passar um pouquinho mais de blush, porque pra foto quase não aparece. Aí a gente tem que fazer uma coisa um pouquinho mais pesada. Eu gosto que ela veio que bem a cor daí bonita. Gente, esse aqui meu é 10 de gag, tá tudo quebrado. Blushzinho. Então já deu uma diferenciada. Já deu uma vidinha e vou passar um pouco mais de bronzer. Isso aqui é tops. Mas a diferença mesmo, gente, numa maquiagem se chama rímel e batom. Então a gente fica pálida. Então, uma corzinha. Agora vem com rímel, gente. Eu sempre esse colossal da Maybelline. Eu acho que o rímel eu vou ter que passar escondido, gente, porque eu faço muita careta. Eu sempre tiro o excesso. E sempre é bom um rímel novo, gente. Mas ele vai ficando mais velhinho, ele dá uns gruminhos, não adianta. Eu gosto de tirar o excesso, porque senão a gente fica com aquele rímel grosso. E se a gente quiser aplicar mais uma camada, né, pra dar uma levantada no olho, a gente nem consegue. Então eu sempre tiro o excesso. Ó. Aí fica tudo aí na tampinha e venho aplicando. Essa é a parte que eu mais odeio fazer, mas é que eu não vivo sem. Então, quero sem mancha, mas é o que dá todo o diferencial. Gente, o segredo do rímel, igual aqui hoje eu manchei, é você esperar secar pra depois limpar, pra não ver aquele borrão preto. Então eu sempre passo batom pra depois vir limpando. Uma diferença que já deu. Gente, a impressão é que esse vídeo tá muito embaçado. Depois eu tento dar um jeito. Vou fazer todo um olho pra vocês verem a diferença e depois faço outro. Ó, já passei uma demão, aí depois eu venho com um pincelzinho assim, fazendo na parte de baixo. Porque tem gente que não gosta. Eu não fico sem, porque eu acho que dá uma... abre o olhar. Ó, que ficou bem Emília. Aí o que eu faço depois? Sujo mesmo. Ó, o mais sujinho tá aqui, porque eu vou só tirar o excesso da parte de baixo e soltar um pouquinho os cílios. Ó, tá borrado, mas igual eu falei, eu sempre espero secar pra depois vir limpando. Aí eu vou dar mais uma camada nesse olho, que igual eu falei, eu vou tirar bem o excesso. Pra poder fazer mais uma camada. Ó, diferença, gente, do olhar pra um lado pro outro. Lembrando que o cabelo ainda vou arrumar porque tá sujo e tá bem tenso. Agora vamos pro outro olho. Eu sempre tenho uma dificuldade de passar desse aqui, gente, por ser canhota, né? Toda torta e nunca fica igual eu gosto. Ai, gente, não sei porque esse olho meu nunca fica. E eu tenho uma falha nos cílios bem no meio. Uma vez eu inventei, tipo, extensão de cílios. Fui no lugar mais barato que tinha, gente. Acabou com meus cílios. Isso já faz quase 10 anos e nunca voltou normal. Gente, agora depois eu vou vir retocando, porque eu tô sentindo que o lado de cá tá mais escuro que o de cá. Pode ver que eu tenho bem menos cílios do lado de cá. Então dá uma impressão ainda maior que tá mais claro. Agora só dá mais uma camada aqui. E eu gosto desse daqui, gente, do Maybelline, porque ele não é a prova d'água. Que eu tenho uma dificuldade, daquele cima a prova d'água, parece que eu fui 3 dias pra conseguir tirar do meu olho. E eu gosto de maquiagem que você lava o rosto, passa um demaquilante e sai. Não tem paciência ficar 3 horas tirando maquiagem, não. Tá, então aqui ó, o rímel tá aplicado. Deixa eu pôr a luz mais aqui, pra eu ver se tá muito diferente de um lado pro outro. Tem vezes que eu não olho, eu vou tirar a foto, parece que eu tô com um olho grande e outro pequeno. Um olho preto, o outro não. Não, parece que não tá muito. Mas aí agora, deixa eu pegar o cotonete sujozinho mesmo, que depois qualquer coisa se borrar eu venho com uma base, só pra limpar onde borrou. Aí toda vez, gente, eu estrago minha sombra fazendo isso. Eu sempre venho de novo com o pincel, fazendo tipo côncavo de novo por cima, mas bem de levinho. Só pra não ficar marcado na onde eu limpei o que borrou. Acho que eu vou ter que passar um pouquinho mais só da sombra aqui embaixo. Um dia eu vou ter uma penteadeira arrumadinha, gente, pra gravar pra vocês. Vou vir só com um pouquinho mais da sombra escura aqui. E eu tô sentindo que a rosinha também tá bem menos do que do outro. Então vem aqui. Tem gente que tem medo de passar a sombra embaixo, gente. Eu acho que sem a sombra embaixo não fica igual, não. Só mais um pouquinho aqui. Vou botar de novo aqui. Ó, praticamente é isto. Agora vamos para a boca. Que eu também não sou zero expert. Gente, eu comprei esse lápis de boca. Esse da Ruby Rose. Não, Ruby Kisses. Ele é bem cor de boca. Eu nunca vou deixar ele com ponta. Mas mesmo assim eu gosto de passar, porque ele é bem cor de boca. E depois quando eu fazer no provador vai sair em tudo. E ele dá uma fixada a mais no batom. Eu não passo o contorno não, gente. Eu passei na boca inteira, porque eu não dou conta de pôr ponta nele. Gente, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu passei um pouquinho mais altinho. Só pra dar uma disfarçada no meu machucado da boca. Então já dá uma diferença. Tive uma dificuldade danada de fazer uma boca. Nunca fica perfeita. Que é a gente nascimento, né? Mas eu falo, é isso mesmo. Não tem muito o que fazer, né? E eu sempre borro. Então, agora aqui que tá faltando. Vou passar um pouquinho mais de pó, só nos meus vincos. Esse depois vai ficar marcado. Que agora já tá, na verdade. Só pra, pelo menos na minha cabeça, vai ficar menos, né? Fala, gente, tudo que funciona na cabeça da gente.
A gente achando que a gente tá bonita, a gente achando que tá bem, é o que importa. A gente muda a postura, se a gente muda a postura, todo mundo fala, não adianta você tá a pessoa mais bonita do mundo e tá pra baixo, que ninguém vai ver. A postura da gente é o que fala. Até quando chega na loja, a gente botou pra baixo, parece que os outros aí ficam até com peso na consciência, achando que, ai, não levou por conta da minha vibe. Porque vocês sabem, né, mulher quando é de TPM, tem dia que a gente tá bacana, mas tem dia que a gente tá ótima. Ó, minha make é praticamente essa. Achei que minha sobrancelha de cera já tinha caído. Ela tá assim, primeira roupa que eu trocar, já vai mudar inteirinha. E agora, eu vou para o cabelo, que eu estava pensando em fazer um rabo. Partido no meio, com... Gente, vai aqui, precisa pintar, né? Preguiça. Ou fazer as trancinhas. O que é o problema do rabo? Que nunca vou trocar de roupa, ele vai bagunçando. Só que é arrumadinho. Só que na hora que eu vejo, eu tô toda descabelada e começa a cair. Isso eu adoro. Eu acho que o rabo dá todo diferencial na roupa. E fica até mais fácil de tirar foto na hora que eu vejo. Só que o duro aqui é 3 roupas e eu tô descabelada. Então eu não sei se eu começo só partindo no meio liso e depois eu vou mudando, de acordo que eu vou tirando foto e bagunçando, ou se eu faço as minhas trancinhas guerreiras. Faz muito tempo que eu não faço, inclusive. Não sei se eu vou nelas, acho que eu vou nela. Então, gente, eu não uso muita coisa. Porque qualquer coisa, se eu descabelar, depois eu venho arrumando. Eu só parto aqui no meio, onde tem mais branco, inclusive. Mas fazer o quê? Esqueci pente. Só tem essa coisinha aqui mesmo de cabelo, gente. Ó, tem marcado de academia, tá sujo mesmo, mas hoje vai assim. Ó, aperto no meio. Vem. Aqui vai ter que ter uma parte que eu vou ter que cortar também, gente, porque eu arrumo, segura na boca meu cabelo pra amarrar. Eu venho aqui, mais ou menos, ó, e separo uma mecha. Vou fazer isso aqui hoje pra ficar mais fácil, pra gravar pra vocês, mas geralmente eu seguro na boca. Então, eu separei uma mecha, separei a outra. Sempre um lado do cabelo da gente, a gente tem mais, né? Então tem vezes que eu tenho que puxar um pouquinho mais de um lado, só por conta disso. Eu falei pra vocês, gente, é tudo no olhômetro. Quando eu costumo fazer alguma coisa, eu também gosto de fazer só ela, porque eu já sei que vai sair. Aí hoje eu vou fazer o quê? Deixa eu pensar se eu vou fazer a trancinha de um jeito diferente. Mas aí, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso que eu quero. Sem o que eu tenho. Sem o que, os materiais necessários, na verdade. Vou pegar minha bolinha aqui. Uma bosta. Caiu, foi tudo. E vou só segurar aqui, pra ficar mais arrumadinho. Como eu falei pra vocês, gente, com cabelo arrumadinho não é todo dia que a gente tem paciência, né? Hoje eu tento fazer uma coisa mais certinha. Aqui, entendi. Olha, os que tá nascendo pronto também, os mais rebeldes. Ó, só pra prender aqui mesmo, eu vou fazer as trancinhas por baixo do cabelo. Só pra dar um charme. Vou separar aqui mais ou menos da parte que vai ficar por cima das trancinhas. Gente, eu falei bem mais ou menos que não tem nada profissional. Tem que ser uma quantidade ok pra tampar, porque senão fica parecendo, não fica legal também. Aí, vou começar assim, um provador, vocês vão ver. Depois, na hora que eu vejo, já tô até com o cabelo preso. Vou pegar essa gominha mesmo, que eu só tenho outra xuxinha pra prender o resto do meu cabelo. Pra separar aqui. Pronto. E agora eu vou pegar o restante do meu cabelo. Bem bonita, né, gente? E prender aqui atrás, só pra não misturar com as mechas da trancinha, enquanto eu faço. Geralmente eu faço assim, não, mas hoje eu vou fazer mais arrumadinho. Pra conseguir gravar pra vocês. Ó, prendi o resto do meu cabelo. E agora eu vou pegar a mecha que eu separei, que depois eu venho arrumando, gente, passando... Eu uso esse stick. Nem sei de que marca que é, mas você acha vários, né, essa cera. E eu gosto da cera que tem óleo de rícino, mesmo que ela não é tão cheirosa, mas o óleo de rícino é o que eu mais uso pra fazer o cabelo crescer e não deixar daquelas bolinhas no couro cabeludo. Então eu vou passar na mecha inteira, praticamente, só pra não arrepiar na hora que eu fizer a trancinha, mas querendo ou não, sempre arrepia, porque meu cabelo, ele nasce muito. Só pra ficar mais certinho um pouquinho. Ó, vou vir com esse mini pente, ele é próprio pra fazer penteado mesmo. Só pra alinhar minha mecha, tudo aqui pra trás. Depois a gente vem arrumando esses cabelinhos aqui. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai fazer a trança. Eu sempre tento, porque aqui essa parte de baixo a gente tem menos, eu pelo menos tenho menos cabelo. Aí eu tenho que pegar uma mechinha mais grossa, porque senão o cabelo acaba e chega no meio da trança, não tem mais cabelo pra fazer. Aqui mais ou menos. Geralmente eu vou só no olhômetro, mas... Esse tá aqui alinhadinho. E vamos trançar. Tem que fazer aqui olhando no espelho, só pra ver se não tá arrepiando muito. E fazemos uma trança. Aí eu separei a mecha aqui pra pôr por cima, mas dependendo, depois eu vou ver se eu coloco, deixo as trancinhas por cima mesmo. Porque praticamente tem vezes que some as tranças. Acho que eu vou deixar por baixo hoje mesmo, que não vai aparecer tanto. Aí eu faço ela até o final, mesmo que depois eu vou juntar o cabelo, mas só pra não ter perigo de ficar pequena. Aí geralmente eu seguro ela com a boca mesmo, vou fazer do outro lado, né, gente? Mas, como se diz, tava falando aqui pra vocês, então vou fazer um negócio mais bonitinho. Gente, tô usando até ela caidinha assim mesmo, mas eu vou pôr pra trás, porque meu cabelo tá bem sujo, depois qualquer coisa eu faço um ralo com as tranças. E agora, sempre tem um lado que é mais difícil, gente, isso é normal. Deixa eu tentar me virar aqui um pouquinho mais. Passo. Deixa eu até passar aqui também, pra não... ser bem lambidinho mesmo. Agora,
buchinha. O pente pra deixar bem homogêneo. Pra tirar os gruminhos. Agora tem que virar do lado de cá. Isso mesmo. E eu sempre tenho dificuldade de deixar ela mais ou menos no mesmo rumo. Mas igual eu falei, gente, a gente não é profissional, então só de ficar com o cabelo arrumadinho é o mais importante. Já vem branco aqui, piado, mas fazer o quê, né? Tá, chega pra todos. Gente, eu adoro fazer trança, então, assim, pra mim é bem prático só trançar. O duro é fazer o restante. Cheguei no comprimento, mais ou menos, que eu acho que dá. Tá. Aí aqui, vou tirar a gominha da outra trança e vou medir mais ou menos onde eu quero que fique. Tem vezes que eu faço ela mais caidinha, pra ficar mais caidinha, mas hoje eu fiz pra ficar mais certinha aqui atrás da cabeça. Então aqui, eu venho, meço mais ou menos onde eu quero que ela fique. Eu quero que ela fique mais altinha, mais baixinha. Aí eu venho com a gominha aqui em cima. Gente, eu juro que depois eu tento gravar outra coisa pra vocês. Mas meus penteados sempre são os mais práticos. Eu amo rabo, mas tem vezes que eu evito fazer rabo, meu cabelo é pesado, então sempre fica caindo aqueles cabelinhos atrás. Aí eu gosto de pagar pra fazer, quando eu quero fazer um bem arrumadinho. Ficou bem certinho. Agora eu deixo homogêneo. Passar por baixo aqui do que eu separei de cabelo. Vou soltar aqui em cima primeiro, pra depois soltar lá embaixo. Quando eu não embaraço tudo o cabelo, é super comum fazer isso. Vou ter que soltar embaixo primeiro. Eu prendi o cabelo aqui atrás. Vamos soltar aqui em cima, pra vocês verem mais ou menos o que eu tava pensando. Agora separa aqui mais ou menos no meio. Solto. Nossa, eu acho que eu vou ter que abaixar um pouco a trança, porque tem um volume aqui em cima. Ou eu deixo esse volume mesmo. Acho que eu vou deixar, depois eu vou embaixando depois. Cadê meu pentinho? E agora, vamos arrumar aqui na frente. Esqueci minha escova de pentear o cabelo, que eu gosto principalmente de pentear esse aqui de cima. Pra tirar... Meninas, terminar aqui rapidinho, meu celular tá acabando a memória, porque eu vou ter que arrumar, porque é vídeo o dia inteiro, né? Aí aqui eu só vou dar um acabamentinho, pra ser rápido. Só passo aqui em cima mesmo, tento disfarçar um pouco os arrepiados, mas eu nunca consigo deixar 100%, mas assim, faço o meu máximo. E aqui, principalmente desse lado, eu tô achando que ficou meio arrepiadinho, então eu vou dar uma baixadinha só nas tranças. Só puxar aqui mesmo a gominha, só um pouco. E vou passar um gloss ali depois. E é isso, meninas. Depois eu venho aqui com o provador. Me contem se vocês gostaram, se vocês querem que eu grave um pouco mais desse conteúdo. Lógico que nem sempre tão demorado, mas dando algumas dicas pra vocês. Mas eu falei, olha a diferença, só da minha roupa, já com o look, com a maquiagem e com o cabelo. Agora falta os acessórios também, né, que é o que dá o acabamento ao look. Mas me conta aqui se vocês querem que eu grave mais e dou mais algumas dicas pra vocês.